Ding Dong, sua correspondência chegou. Você encomendou ontem do outro lado do país, e ela levou apenas 1 dia e meio para chegar até você. Certamente, isso não é como nos anos 1800, quando sua correspondência era entregue a cavalo. Todo o processo naquela época levava até 10 dias, e não é como se tivesse vindo de outro continente. Desbravadores faziam seu serviço postal. Eles subiam em seus cavalos e percorriam a distância. Considerando o quão longe estava, e poderia ser milhares e milhares de quilômetros, eles faziam isso em um período de tempo surpreendentemente curto. Porém, os mecanismos mudaram. Chegamos ao século XX, e você é um piloto agora. Você está no caminho e está escurecendo, mas ainda está a milhares de metros de altura. Talvez seja a hora de pousar, já que não consegue ver nada. Além disso, você está começando a ficar com pouco combustível. Se fizesse um pouso de emergência agora, as coisas poderiam ficar complicadas lá embaixo. Você estaria em território estranho e não saberia que coisas estranhas pode enfrentar. Alguns de seus colegas de trabalho tentaram, e não foi uma boa ideia. Cuidado com aquela sombra? Mesmo se você quisesse voar à noite sem muita visibilidade, não seria uma boa ideia. Veja, você é guiado por pontos de referência ao traçar sua rota. Aquela montanha à frente parece familiar, mas quanto mais perto chega dela, mais percebe que cometeu um erro. O tempo parece que não vai ficar bom também. Então, você para, e as cartas que estava carregando irão agora para um trem onde elas podem viajar pelo resto da noite. Após o amanhecer, é hora de outro piloto levá-las ao céu novamente para acelerar o processo. Todo esse calvário leva muito mais tempo do que deveria para a correspondência simplesmente atravessar o país. E as pessoas já estão esperando na porta com os braços cruzados e o rosto mal-humorado. Os radares ainda não existiam, então grandes mentes começaram a pensar: e se mudássemos tudo isso colocando algumas setas grandes no chão? Dessa forma, os pilotos sempre saberiam para onde ir. Além disso, as torres serviriam como faróis de luz. Agora, os pilotos seriam capazes de navegar à noite, e você não precisaria depender de montanhas esboçadas para saber onde está. As setas percorriam todo o caminho de Nova York a São Francisco, e havia aproximadamente 1.500 delas. As torres tinham 15 metros de altura, e suas luzes giravam enquanto piscavam a cada 10 segundos. As próprias setas também eram bem grandes, com cerca de 15 a 21 metros de comprimento. Elas eram pintadas de amarelo brilhante, então não teria como perdê-las de vista. A cada 5 a 8 quilômetros, você avistaria uma dessas setas. Quando o tempo estava bom, você podia ver as luzes vindas dos faróis a até 16 quilômetros de distância. E abaixo delas havia outro conjunto de luzes. Luzes vermelhas e verdes piscavam um código Morse, e os pilotos saberiam exatamente que farol era esse. O pior aconteceu, e um dos seus motores está falhando. Você está preparado para isso, e mais à frente há um campo de pouso colocado exatamente para esse tipo de situação. A cada 40 quilômetros ao longo da rota da seta, você encontraria um desses campos de pouso intermediários com luzes brilhantes rotativas sobre ele. Mesmo que menos comuns, estes seriam mais fortes do que o outro tipo. Você conseguiria vê-los de até 120 quilômetros de distância. Mas a tecnologia continuou melhorando, e chegou ao ponto em que as luzes dos faróis regulares ficaram tão fortes que eram vistas a até 64 quilômetros de distância com o tempo claro. Por causa disso, eles precisavam de apenas uma torre a cada 16 quilômetros. Então, surgiram as estações de rádio de baixa frequência, e tudo que um piloto precisava era de um receptor de rádio, um par de fones de ouvido e um mapa. As flechas se tornaram uma coisa do passado. No avião, o piloto ouvia sinais de áudio para verificar se estava no caminho certo, e logo o rádio era tudo o que havia. Você teria tudo: orientação, informações meteorológicas e até sinais de rádio. Com a comunicação por código Morse, os pilotos virariam para a direita ao ouvir um determinado fluxo de código, e para a esquerda se ouvissem um diferente. Um tom constante significaria que eles poderiam simplesmente voar em frente. Às vezes, porém, as montanhas refletiam os sinais de rádio e levavam os pilotos a um curso completamente diferente. Isso, é claro, acabaria com um avião encalhado em algum lugar. O sistema LORAN, sigla em inglês que significa navegação de longo alcance, coordenava melhor a localização do piloto. Essas estações foram colocadas em todo o Atlântico e no Pacífico. Duas estações diferentes, localizadas distantes uma da outra, emitiam um sinal exatamente ao mesmo tempo. E com a ajuda de outras duas, também emitindo sinais, você conseguiria descobrir a localização de um avião.
é um trabalho de 4 estações. O Loran tinha uma grande fraqueza: as tempestades elétricas. Simplificando, se um avião estivesse no meio de uma tempestade, seria como se ele nunca existiu. O último farol de seta só foi desligado em 1973. Durou muito tempo. Mas hoje, você ainda poderá ver algumas das setas daquela época. Elas não são mais pintadas de amarelo brilhante, são apenas grandes setas simples de concreto. A maioria delas foi perdida durante a reconstrução de algumas das cidades dos Estados Unidos. Há uma a oeste de Phoenix, no Arizona. Era o farol 33 da via aérea LA para Phoenix. A seta se foi, mas uma parte da torre de rádio ainda está lá, embora em mau estado. Existem cerca de 10 delas na Califórnia, e o restante está espalhado pelo país. Mas vamos pular alguns anos atrás, antes das setas e do rádio. Por volta de 1910, quando os pilotos voavam apenas utilizando a pilotagem, eles traçavam sua rota com base em pontos de referência. Eles só ousavam voar durante o dia e não em grandes altitudes. Na década de 1920, porém, eles começaram a se aventurar a voar à noite e ainda mais longe do que estavam acostumados. Mas como os pontos de referência eram quase impossíveis de identificar à noite, eles começaram a usar a navegação celestial. Eles tentavam ler as estrelas para saber onde estavam e tinham a ajuda de algumas ferramentas, mas o sistema não era muito eficaz porque eles ainda se perdiam com mais frequência. A turbulência também não ajudava, porque em vez de ler uma estrela, eles olhavam para uma completamente diferente, uma errada. Sem poluição luminosa e com muitas estrelas para contar, era muito fácil se perder no céu. Um avião permanece no ar porque suas asas são moldadas para que o ar se mova mais rápido sobre o topo dela. E como o ar está se movendo mais rápido, sua pressão diminui. Isso significa que há menos pressão na parte superior da asa do que na parte inferior. É essa a diferença que levanta as asas e o avião. O rolamento do avião é o trabalho do aileron. Você abaixa o aileron na asa que deseja subir e levanta o aileron naquela que deseja baixar. A arfagem é o que faz um avião subir e descer quando os elevadores na cauda do avião são ajustados pelo piloto. Abaixá-los fará o nariz do avião cair e levantá-los fará com que ele suba. A guinada é o que faz o avião girar. É o trabalho do leme. Quando virado para um lado, ele se move para a esquerda ou para a direita. O nariz do avião estará sempre apontado na mesma direção do leme. Da próxima vez que estiver em um voo comercial, você mesmo poderá rastrear o movimento do avião e saber o que o piloto está fazendo. Porém, não totalmente, pois existem centenas de mecanismos e sistemas complicados trabalhando naquela cabine à sua frente. E se você quiser saber como isso funciona, talvez seja a hora de se matricular em uma academia de voo. Talvez um dia você voe rápido o suficiente para quebrar a barreira do som. Os pilotos que fazem isso literalmente quebram as ondas sonoras que se formam na frente e ao redor do avião. O ar se reunirá e comprimirá na frente do avião. Isso formará uma onda de choque pela qual o avião precisa passar. E quando isso acontece, faz um barulho muito alto, um estrondo sônico. É por causa da mudança repentina na pressão do ar. O Concorde era um avião muito caro para a média das pessoas. Ele não apenas rompia a barreira do som, como podia viajar até 5 vezes a velocidade do som.